Boa tarde a todas, né, e todos que estão aqui online com a gente hoje. Essa capacitação é sobre metodologia Lilacs, e essa metodologia ela é utilizada para a descrição, né, da documentação nas bases de dados, tanto Lilacs como ColecionaSUS, como também na base de dados PIE, que muito provavelmente deve ser a base de dados que vocês vão utilizar mais, tá bom? No momento que vocês tiverem algum tipo de dúvida, vocês podem fazer perguntas também, tá bom? Eu vou tentar fazer essa capacitação de uma forma bem prática, né? Para que vocês possam visualizar o melhor possível como é que é o registro de um documento que vocês já tiverem selecionado, tá bom? Vou compartilhar minha tela aqui. Vou tentar fechar um pouco de coisas aqui, porque tem muita coisa aberta. Bom, então, para que vocês se localizem, a base de dados que vocês acreditam, né, que vocês vão utilizar mais como fonte de informação e que muito recentemente tem recebido mais produção por parte, né, do DCIT, é essa base de dados aqui que se chama PIE, que é Políticas Informadas por Evidências. Essa base de dados, ela tem tipos, né, as coleções que são separadas aqui, né, por policy briefs, evidence reports, né, relatórios de evidências, métodos e ferramentas, revisão rápida, mapas de evidências e diálogos de políticas aqui, tá? Então, só para que a gente veja um pouquinho dos tipos de documentos que tem aqui dentro, eu vou clicar em cada uma dessas coleções para que vocês vejam o tipo de material que entra aqui, tá bom? Então, uma primeira coisa que a gente nota nessa base de dados é que pode ser registrado aqui nessa base, não somente documentos que são publicados pelo próprio DCIT. É claro que, né, vocês vão priorizar a produção do DCIT, mas caso haja algum tipo de documento, algum artigo, algum relatório que foi publicado fora e que é importante para uma determinada área, né, para a produção de evidência científica para a tomada de decisão, ela pode ser registrada aqui sim. Então, a primeira coisa é muito mais o tipo de documento, né, do que o fato dela ser publicada nos países da América Latina ou não, tá bom? Ou se ela é uma produção do DCIT ou não. Mas, sendo vocês do DCIT, evidentemente, né, a maior parte dos documentos vão ser produzidos por vocês. Hoje, essa base de dados PIE, ela já tem vários documentos publicados pelo DCIT registrados, justamente porque vocês já têm uma tradição na produção desse tipo de conteúdo, né? Então, anteriormente, já foram registrados documentos desse tipo, tá? Olha aqui, por exemplo, existe aqui um documento de síntese de evidências para políticas de saúde, melhorando o cuidado de adolescentes com doença falciforme. Então, se a gente vê aqui esse registro, a gente já vê que está com o nome correto, né, o nome da autoria institucional corretamente, tem um resuminho e tem aqui as palavras ou termos descritores, né, do assunto, tá bom? E tem um link para o texto completo. Então, essa aqui é uma produção do DCIT, né? Síntese de evidências para políticas de saúde, melhorando o cuidado de adolescentes com doença falciforme, tá? Devagarinho. Então, esse é um tipo de documento, né? Tipo, tá? Esse já está registrado, mas um dos tipos de documentos que vocês podem registrar por parte do DCIT. Eu acredito que toda a produção do DCIT possa ser registrada aqui nessa base de dados, né?
Mas aí as questões de o que pode ser publicado ou não, essas questões de segurança, né, de confidencialidade, aí é um controle interno de vocês que vocês vão ter que decidir, né, o que pode ser publicado e o que não pode ser publicado, mas sendo autorizada a publicação e a carga, melhor. Bom, então esse aqui é um dos tipos de documentos que podem ser registrados, tá? E eu cliquei na primeira coleção, que está aqui como Policy Briefs, tá? Agora eu vou passar para a próxima, que é o Evidence Report. Nessa daqui também me parece que tem, ó, aqui, ó, informe diário de evidências, Covid-19, busca referente aos dias 8, 9, 10 de agosto de 2020. Até esse documento aqui, eu fiquei com um pouquinho de dúvida, porque assim, conforme a documentação e a gente está fazendo o registro. E eu notei agora há pouco, porque eu estava dando uma analisada, que esse documento no site do Ministério também ficou quebrado. Então, a dúvida é, né, a gente tem um link principal, que é o link que vai, né, no site, né, onde, igual esse do DCIT que está aqui, ele deveria também estar, né, ter sido carregado de uma maneira, né, que pudesse ser recuperado e que o link não fosse quebrado, tá? Então, esse é um cuidado importante, até isso que vai ter que revisar onde é que foi parar esse documento que não está mais aqui. Mas, de toda forma, uma alternativa é fazer a carga desses documentos dentro do sistema FI-Admin, que é o sistema onde vocês vão fazer o registro do documento. E aí vocês podem ver aqui, ó, que existe um texto completo com um link alternativo. E nesse link alternativo, a gente tem acesso a esse documento. Tá vendo aqui a URL? Ele está dentro de um repositório documental, né, da BIREM, que para fazer esse upload desse documento, isso também se faz dentro do FI-Admin, tá bom? Então, nós entramos nesse tipo de documento aqui, foi no Evidence Report aqui, tá? E o tipo de documento registrado foi, nesse caso aqui, um informe diário. O que eu sugiro para vocês? Que depois vocês venham aqui na base de dados PIE e analisem cada uma dessas coleções, os tipos de documentos que foram registrados, né? Ó, são as coleções existentes. Policy Briefs, Evidence Reports, ó, métodos e técnicas, métodos e ferramentas, né? Tem a ver com a metodologia de evidências, né? Política chamada de evidências, tá? Então, tem vários documentos aqui que são relacionados a esse tema. Grade Circular, uma abordagem para avaliar a confiança nos resultados de síntese de evidências qualitativas. Nesse caso aqui, foi um documento de autoria pessoal, né, de pessoas, não é um documento institucional. Aqui no VIPNet Europa, Manual de Análise de Situação, esse é da OMS, tá? Então, da forma como se apresenta no documento, da forma como nós vamos fazer também a entrada aqui dentro do sistema, ó, manual metodológico. Então, vocês já viram, perdão, que aqui em métodos e ferramentas, nós estamos falando exatamente da metodologia, né, de políticas informadas por evidências, tá? Aí, só para a gente ter alguns exemplos aqui também dos outros tipos de documentos que vocês podem incluir. Revisão rápida, ver se tem alguma aqui de vocês. Essa aqui é da OPAS. Não tem aqui. Acho que eu vou abrir alguma aqui a caminho. Aqui da Fiocruz. Só para vocês verem um exemplo, tá? Esse é de revisão rápida. Ó, no próprio documento já vem escrito, né? Uma revisão rápida, aí vem o título do documento, vem um subtítulo desse documento, vem a data de publicação desse documento, ó, coordenação, qual foi a área que preparou o documento, tem até o nome das pessoas que realizaram esse documento, que criaram esse documento, e aí já entra
revisão rápida em si, né? Tá? Tem resumo executivo, a questão do documento, eu acredito que vocês conheçam muito melhor do que nós aqui. É mais como um exemplo para vocês verem. Bom, deixa eu pegar um outro exemplo aqui. Dizer se vocês estão trabalhando agora em mapa de evidência, né? Então, vou mostrar um mapa de evidência. Tem o título, tem quem foi o produtor, o resuminho e os termos descritores de assunto. Para o link do mapa de evidência que foi criado. Quando o mapa de evidência está em algum site, aí é melhor mandar para o link do site, não aqui para o Tableau público, né? Então, esse aqui é um tipo de mapa de evidência que vocês também estão trabalhando na produção desse tipo de material aqui, tá? E, por fim, o último tipo de documento que nós temos aqui. É diálogo de políticas, né? Assim. Se tem algum que foi feito por vocês. Não estou achando, então vou pegar uma aqui, ó, J. Barreto, é do Jorge Barreto, né? Me parece. Então, ó, deixa eu ver, no próprio documento você deve dar para ver, né? Reporte do diálogo deliberativo, síntese de evidência. Então, o documento ajuda a definir em qual classificação que vai entrar lá na coleção, tá bom? Então, aqui tem o documento que junta, né, que gera aí o conceito que foi chegado com esse diálogo, tá, deliberativo que foi feito, tá bom? Bom, como a gente não tem aqui um exemplo ainda do DCIT, o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar agora um documento qualquer, desses que a gente deu uma olhadinha, para fazer um registro, e eu não vou salvar, é claro, porque ele já existe dentro do sistema aqui admin, tá bom? Deixa eu ver aqui, ó. Né? Vai ficar fácil. Isso é de vocês, né? Ó, quando nós vamos fazer um registro de um documento dentro do sistema do RPadmin, a gente tem que primeiro olhar o documento, analisar o documento, né? Tem a instituição que publicou o documento, né? O título, o local, o ano. Temos que analisar também, ó, vocês estão vendo que nessa página aqui, que é a folha de posto, já veio mais informações? Então, assim, o principal ponto, né, em que devemos analisar para fazer uma descrição, uma catalogação, é a folha de rosto. Porque vocês viram, na capa estava escrito só Ministério da Saúde, mas aqui na folha de rosto tem mais detalhes. Tem Ministério da Saúde, Secretaria de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos, Departamento de Tecnologia. Aí tem o título, vem de novo, cidade, tem aqui as informações sobre Creative Commons, foi realizado em cooperação com o DCIT e a OPAS, revisão, elaboração, design gráfico, olha, tem até ficha catalográfica, esse aqui tem até ISBN. O que é o ISBN? É quando faz o registro lá na biblioteca, lá no... Agora está em outro lugar, né? Quando já tem o registro, né, do documento como um livro, tá? Sempre que um documento deixou de ser um relatório, quando a gente olha esse documento aqui, por exemplo, né, ó, esse diálogo deliberativo, né, ele tem uma característica um pouco
mais informal, digamos assim. Então, esse tipo de documento é o que nós chamamos de um documento não convencional ou literatura cinzenta. Ou seja, há uma grande parte da produção governamental, né, que ela é apresentada dessa maneira, sem o registro de um ESBN, né, sem toda uma apresentação no estilo como o que aconteceu aqui com vocês, tá? Então, esse documento que nós estamos em tela agora, do DECIT, ele deve ser entrado como um livro, né? Um documento monográfico livro, tá bom? Então, documento monográfico, tá? Agora, se vocês pegam um documento, assim, mais, digamos assim, entre aspas, né, desestruturado, que não tem essa formatação toda, aí vocês vão entrar esse documento como sendo um documento não convencional, tá bom? Essa nomenclatura que eu estou falando, vocês vão se acostumar com o tempo. Isso é uma coisa um pouco de bibliotecário, né, que a gente tem mania não, acho que são de todas as áreas, né, cada área define a nomenclatura, né, e aqui seria um documento monográfico, e aqui é um documento não convencional, tá bom? Ah, Sueli, mas eu tenho um documento também, que eu tenho um documento também que é um artigo de um periódico. Posso registrar? Pode, né? Muito provavelmente esse artigo de periódico já deva existir na lista, mas se não tiver, aí precisa pedir para a gente registrar o título, tá bom? Mas eu vou mostrar para vocês um modelo tradicional simples, tá? Para que vocês possam ter uma ideia do que é. Ixi, eu fechei aquele documento lá. Qual que era? Era o primeiro, né? Deixa eu ver se eu acho ele de novo. Será que é aqui? Fala esse bicho? Fechei. É isso aqui, né? Era isso mesmo. Bom, então eu vou fazer isso aqui, que ele é um monográfico, tá? Mas ele poderia ser esse do Piripiri também, tá? Que é um documento não convencional. Mas como de vocês, né? Eu acredito que vai ter já esse tratamento, né? Mais estruturado, né? Conhece ver e tudo. Aí vocês vão ter agora uma demonstração de registro desse documento. Então, qual é o site que vocês vão ter que acessar para fazer o registro? É o FI Admin. Então, é http s/fi admin.bv. Só estou digitando porque vocês verem ele inteiro. Bom, eu já estava logada porque eu entro praticamente todos os dias, mas vou começar do começo. Então, vocês, quando acessarem o site, né, fi-admin.bvsalude.org, vocês vão encontrar essa telinha aqui. Aí, o login e a senha vocês já sabem, e é só registrar aqui, que vocês já vão estar dentro do sistema. Muito provavelmente, quando vocês entrarem aqui, já vai aparecer essa opção aqui, ó, registros bibliográficos, tá? Como eu tenho acesso a muitas fontes de informação, então ele aglutinou em um único menu chamado fonte de informação, tá? Mas aí vocês vão entrar aqui em registros bibliográficos. Antes de eu entrar nisso, eu quero mostrar aqui no painel de controle que vai aparecer o seu login, vai aparecer seu código do centro cooperante, assim como isso também aparece aqui no canto direito, tá? E as redes às quais vocês estão vinculados. Provavelmente deve ter lá MS Brasil, tá? Então, por isso, o meu tem bastante também, pelo mesmo motivo, porque a gente lida com várias redes. Aí, as últimas ações que vocês realizaram dentro do sistema FAdmin fica registrado aqui, e tem alguns procedimentos de segurança importantes, por isso que a gente deixa aqui registrado. Uma coisa que nós não podemos esquecer no sistema FAdmin é que nós estamos trabalhando em rede, né? Então, todos os registros, né, toda a documentação de vocês, ela vai poder ser compartilhada com a rede inteira. Então, hoje, nós já podemos reutilizar, reaproveitar vários registros que estão dentro do sistema FAdmin, que estão aqui dentro, né? E marcar para várias bases de dados.
para Lilacs, para Colecionar SUS, para a PIE, né? Da mesma forma, isso nós vamos reaproveitar de outros usuários, tá? Outros usuários que criaram. Da mesma forma, um registro que vocês vão criar a partir de agora também poderá ser reaproveitado por outros usuários, tudo bem? Então, esse é um comportamento esperado, né, por parte da rede. Se a rede, algum coordenador de rede, verificar que o documento que você registrou é interessante de estar na base deles, pode ser que ele marque também o seu registro que você criou para a base deles, tá bom? E dos procedimentos, eu diria, éticos, né, é que assim, nós não fazemos mudanças no registro de uma outra pessoa. O que nós podemos fazer num registro de uma outra, que foi criado por uma outra pessoa, é marcar o registro para sua base de dados e corrigir erros, né? Mas não, por exemplo, transformar o registro de uma outra pessoa em outra coisa, né? Até porque a gente sabe que quando a gente vai reaproveitar um registro que está aqui dentro, tem que checar direitinho para ver se realmente é esse documento, ou se, por exemplo, é uma, sei lá, uma terceira edição, uma quarta edição. Se tem alguma informação que não é igual, aí você não pode reaproveitar, tem que fazer do zero, tá? Se a sua edição é a quinta edição, você não pode pegar o registro de uma outra pessoa, que é, da, sei lá, da primeira edição, né, e colocar como sendo esse que você criou, né? Cada edição que for publicada, ela tem que ter um registro, tá bom? Bom, e aí, se alguém fizer algum tipo de modificação no seu registro, ele aparece assim como aparece no meu aqui, tá? Então, eu já tirei outros registros que foram modificados por outros. Fernanda, acho que seu Então, microfone está a gente aberto. tem aquele lugar do lado da Fernanda? Sara ali. Fernanda? Ao lado da Sara, na ponta. Vou fechar seu Tá bom. microfone. Fechei o microfone da Fernanda, tá? Qualquer coisa, é só aplicar aqui no microfone para abrir de novo. Tudo bem, Fernanda? Bom, então, voltando de onde eu estava, né? Um registro seu pode ser modificado por outras pessoas. E você vê se você concorda ou não, ok? Dá para desfazer uma modificação de outra pessoa? Dá. Mas, se é simplesmente o reuso, o reaproveitamento, é esperado que isso aconteça, tá bom? Bom, então essas são algumas informações básicas que a gente tem aqui. Esse canto aqui da direita, então, é onde você vai ter essas orientações de segurança e também quando o sistema for tirado do ar, por exemplo, quando a gente vai fazer a atualização de dados, processamento de dados, uma vez por mês, mais ou menos, a gente para o sistema para fazer esse processo, mas a gente avisa com antecedência dentro do bibliográfico. Selecionei registro bibliográfico, ó. O sistema te ajuda a entender onde você está, né? Então, registros bibliográficos. E aí, vocês estão vendo aqui uma aba chamada Todos os Registros. Todos os registros. E aí, antes de você fazer o registro de um documento, a primeira coisa que você tem que fazer é uma pesquisa. Então, vamos lá. Melhorando índices de evidência, melhorando a evidência. Cuidado, vou fazer uma pesquisa aqui. Evidências, vamos só colocar o título inteiro, tá? Evidências, doença falciforme. Se vocês tiverem alguma dúvida, já podem ir perguntando, tá bom? Olha. Nós temos três documentos aqui que são bastante, na verdade, mais que três, tem vários documentos aqui que a gente vai ter que checar, porque ele pode estar duplicado. Não é recomendado que a gente tenha documentação duplicada aqui dentro, tá bom? Depois a gente vai ter que dar uma revisada. Deixa eu ver qual é o registro que está aqui. O que demonstra a pesquisa? Demonstra que alguns usuários anteriormente
E mesmo para registros migrados, ó, tem registro apagado e tem até registro em rascunho, né? O que são esses status que aparecem aqui do lado? Esses documentos que estão aqui, ó, publicado, publicado, publicado e migrado, eles estão recuperáveis dentro do sistema de busca. Então, ele aparece aqui, né, na PIE, e ela aparece também aqui na BVS. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui. Vamos ver quantos que vai aparecer aqui, só para tirar a prova. Olha, apareceu só um. 84 de... Depois tem que dar uma olhadinha com mais detalhes. Sim. Vou fechar isso aqui também, só para não ficar muita coisa aberta. Qual que era o número mesmo? 8418. 8418. Esse aqui é o registro que a gente localizou lá, tá bom? Mas provavelmente ainda existem esses outros documentos aqui. Bom, então vamos lá. Só para a gente dar uma olhadinha, então, nesse... Eu vou fazer um do zero, só para vocês verem, tá? Mas só para a gente dar uma olhadinha aqui, ó. Esse documento, ó, é justamente esse documento que está registrado na base de dados Lilas, na base de dados de prevenção e controle do câncer e na PIE. Deixa eu ver se tem mais alguma. Parece que não está na Coleciona SUS. Poderia estar, né? Vou pôr aqui na Coleciona SUS. Ó, então, o que tem nesse registro bibliográfico? Ele tem as bases, onde ele é incluído, ele está com status publicado, lembra que eu falei? Quando está publicado, já aparece lá na interface pública. É um material textual, é um documento eletrônico. Aí tem a autoria institucional do CIT, o título, tem o título traduzido para o inglês, a quantidade total de páginas. É um documento que contém ilustrações, está em português, não tem número de DOI, não pelo menos aqui no registro, não tem nenhuma nota registrada, depende muito do documento. Aqui na editora está com o Ministério da Saúde, primeira edição, 2020. A data normalizada é a data ISO, né? Então, ela tem o formato de ano, mês e dia. Então, 2020, como não tem o mês aqui, nem a data, então ficou 0000. Cidade de publicação Brasília, país de publicação Brasil. O número do ISBN está aqui. Não tem nenhuma palavra de chave de autor definida. E aqui tem um resumo. E tem um espaço, tem 2 pontos a mais aqui. Então, vou tirar, já que eu estou aqui, vou corrigir, tá? Gravar. Ponto, espaço, ponto, ele estava aparecendo aqui. O final de um resumo não precisa ter ponto. Então, essa é a aba, digamos assim, né, a telinha que faz a descrição básica de um documento, tá? E define onde ele vai ser incluído. O que mais que tem dentro de um registro bibliográfico? Tem a definição também dos assuntos, tá? Então, a gente está falando de anemia falciforme e falou da anemia falciforme como prevenção e controle da anemia falciforme, complicações da anemia falciforme. Segundo essa indexação, antibiótico profilaxia também, vacinas pneumocócicas, hidroxiureia, como uso terapêutico da hidroxiureia. Também falou do uso, né? Eu acho que isso aqui eu vou tirar, porque não deve ser primário. Da ultrassonografia Doppler transcraniana, transfusão do sangue. Essa aqui, essa indexação, ela está bem, como eu diria, não precisa
esses aqui como primários, por exemplo. Educação e saúde, e tem anemia falciforme também, a terapia, tá bom? Tem um tipo de publicação aqui, tem a definição se ela é um estudo em humanos ou animais, e no caso, por ser como chama? Uma síntese de evidência, né, acabou não entrando também aqui nesse momento. A gente pode dar uma olhadinha no documento depois, se tem que caracterizar os sujeitos, né, como sendo masculino ou feminino, ou mesmo as faixas etárias, tá bom? Por que a gente tem, né, esses descritores que nós chamamos de pré-codificados? As pesquisas clínicas, em geral, elas têm um sujeito da pesquisa, né, em que foi aplicada a intervenção, tá? Então, é por isso que nós temos esse tipo de descritor pré-codificado, para ele ajudar a refinar a pesquisa na hora da pesquisa do usuário, tá bom? Também tem alcance temporal, ou um artigo biográfico tem indivíduo como tema, tem a região não DEX, por exemplo. O DEX, ele é uma tradução expandida do Medical Subject Headings da National Lab of Medicine. Então, lá nós vamos ter todos os países e os estados americanos. Então, por exemplo, se é uma pesquisa que foi desenvolvida, por exemplo, lá em Goiás, né? Poderia colocar aqui como região não DEX, Goiás. Por quê? Porque isso quando for, né, importante localizar, tá bom? Poderia colocar o nome de uma cidade? Poderia colocar o nome de uma cidade. Poderia colocar também uma informação sobre, não sei, uma comunidade? Poderia também colocar uma comunidade aqui, tá bom? Tudo que localiza espacialmente, né, de forma, a região, né, geográfica, pode ser usada aqui como região não DEX, porque não está dentro do vocabulário utilizado, tá bom? Aí tem a instituição como tema. Eu acho difícil vocês usarem essas aqui, porque vocês são do DECIF e não tem muito cabimento aqui, tá? Talvez número total de referências. Algo do link, lembrem-se, esse documento foi carregado, ó, não está com o link do DECIF aqui, e nem da BVSMS, mas tudo bem, porque isso que garantiu com que não percamos, né, o acesso a esse documento. Mas é claro que vocês podem sim colocar o link do documento. A única coisa que nós temos que fazer é garantir que os documentos, as URLs não mudem. Então, pode colocar o URL do Ministério? Claro que sim. Né? Até preferível que sim. A única coisa é que o link não pode quebrar, como a gente já aconteceu anteriormente, tá bom? Ai, a máscara dói um pouco. Bom, vamos lá. Biblioteca. Aqui na biblioteca, tem que colocar qual é a coleção. E é nessa coleção aqui que a gente vai definir, tá vendo? Ah, não está aparecendo aqui. Então, eu quero colocar esse documento nessa coleção aqui, ó. Ele não está aparecendo, eu vou dizer por quê, porque não fui eu que criei, tá? Por segurança também, a gente faz uma... A gente faz uma... Não apresenta todas as informações aqui, mas vai ser aqui, em base de dados, vocês têm que colocar policy, tá bom? Quando for o caso, então, que você sabe que é uma policy brief, tem que colocar aqui em base de dados, que é policy brief, tá? E evento e projeto é se um documento já foi publicado, apresentado em algum evento científico-técnico ou mesmo institucional governamental, tá bom? Aí tem que colocar a informação, nome, a instituição patrocinadora, a data do evento, a data normalizada, que também é data ISO, no formato ISO, cidade do evento, país do evento. E as notas de projeto são relacionadas a se um projeto foi financiado por alguma instituição de fomento, ou o próprio Ministério, ou mesmo uma agência governamental estadual, né, de fomento à pesquisa. Bom, eu passei uma geral de como é um registro bibliográfico, e agora
Esse aqui eu vou salvar. Eu vou tirar essa informação aqui, porque essa informação já está nesse registro, vocês inclusive viram lá, né? A gente só não está enxergando por questões de segurança e eu vou gravar como publicado. Por que eu gravei como publicado, tendo mexido agora? Porque eu retirei mudei um pouquinho a parte da indexação, que está errônea, né? E também complementei lá uma outra informação, ativei, né? Só uma questão de controle de qualidade. Tirei uns pontinhos no final, tá? Para facilitar. Agora nós vamos fazer esse registro que nós vimos a partir do zero, tá? Então, ninguém de vocês vai fazer isso que eu estou fazendo agora, porque o registro já existe, tá? Depois até vou checar aqui qual desses registros nós vamos manter, tá? Porque tem muita duplicação aqui. Bom, vamos lá. Aparente duplicação, porque eu não sei se realmente é, porque esse aqui é de 2017, tinha um lá que falou 20, então tem que ver se não é uma versão diferente, tá bom? Aparente duplicação, tudo tem que ser analisado direitinho. Bom, veja. Então, a primeira coisa que nós temos que fazer ao decidir que um documento deve ser registrado, nós acabamos de fazer, que é pesquisar se ela já existe dentro do sistema FADMIN. Se o registro existe, eu simplesmente venho aqui e marco esse documento para aparecer na base de dados. Essa aqui foi criada pela SES, parece. Então, se um registro já existe, eu posso simplesmente vir aqui e marcar o registro. E eu começo a digitar e já aparece qual é a base que eu quero, ok? Então, essa aqui eu vou parar por aqui, porque eu não necessito fazer isso agora. Eu vou criar um registro do zero. Foi só uma demonstração. Então, agora eu venho aqui, já estou, né? Novo registro bibliográfico. E aqui lembra que a gente falou sobre, é um artigo que foi publicado numa revista? Se sim, então seria essa daqui. Revista Série Periódica. É um livro? Então é aqui em monografia. É nesse campo, nesse tipo de registro, nesse tipo de documento, que nós vamos fazer esse registro específico do CIT, tá bom? Se fosse uma tese, uma dissertação, era esse aqui. Se é uma monografia pertencente a uma coleção, é esse aqui. Se é uma coleção de monografias, ou seja, a coleção como um todo, né? Uma coleção foi criada e ela vai ter 20 documentos. Eu vou tirar um pouquinho aqui, tá? Deixa eu manter um. Ela vai ter 20 documentos. Então, você está descrevendo esse documento como um todo. A coleção de 20 monográficos, documentos, livros, tá? Agora, se você sabe que é uma coleção, uma série, digamos assim, que não foi planejada, qual é a diferença entre coleção e série? A coleção, ela tem começo, meio e fim. Então, ela já vem planejada para ter começo, meio e fim. A série, não. A série, ela tem começo, mas ela não tem intenção de parar, né? Por isso que é assim que a gente diferencia entre coleção e série. E aquele documento da Piripiri, da cidade de Piripiri, ela é um documento não convencional. Então, vocês vêm aqui e escolhem documento não convencional. Aí você vai perguntar para mim, Sueli, por que existem tantos tipos? Porque para cada um desses tipos aqui, existem campos específicos também. Por exemplo, na tese e na dissertação, existe um campo que é para descrever qual é a instituição que foi defendida a tese ou dissertação. Também tem o campo que explica se ele é uma tese ou se ele é uma dissertação, qual é a instituição em que foi defendido, tá? No caso das séries, tem que colocar a instituição de série, tá bom? É por isso que nós temos esses diferentes tipos de documentos aqui, tudo bem? Estou ficando incomodada aqui com a minha máquina, com a máscara, por isso que eu estou aqui me mexendo toda aqui. Vamos lá. Bom, eu vou escolher então a monografia. A primeira coisa, já existe uma fonte, um título, o título desse documento, poderia fazer a pesquisa aqui também, tudo bem? Mas, como a gente já sabe que tem, eu não vou fazer essa pesquisa de novo, mas poderia fazer aqui para descobrir se já existe esse título, tudo bem?
Como a gente já sabe que tem, e esse registro que eu vou fazer é um registro de exemplo, não vou salvar, então, eu já vou direto aqui para nova fonte. O que é a fonte? A fonte é o livro como um todo, tá? Se eu tiver um capítulo, ele é uma analítica. Se eu tiver um artigo de um periódico, ele é uma analítica. Só que antes de eu ter a analítica, antes de eu ter a parte, eu tenho que ter o todo, tá? Então, esse todo, né, o documento como um todo, ele é chamado de fonte. Muito bem. Eu já estou aqui para fazer a descrição desse todo, tá? Do fonte. Então, eu venho aqui, lembra dos campos? Eu já sei que eu quero fazer esse documento, a descrição, e que esse documento vai entrar na Lilas, na Coleciona SUS, e como eu não estou achando, eu vou pesquisar aqui. Pronto. Marquei esse documento para estar na PIE, na Coleciona SUS e na Lilas. Posso mudar aqui para publicado? Até pode, se você for fazer esse documento e publicar. Mas se não, deixe por enquanto como rascunho, tudo bem? Aí eu escolho o tipo de registro. Ui, Sueli, quantas opções! Mas a maioria dos documentos que nós temos aqui são materiais textuais, tá? Ah, mas tem outros tipos? Tem sim. Material cartográfico, até música impressa, material projetável, seriam vídeos, né? Mas a gente hoje... Agora eu vou escolher material textual, porque a gente sabe que é um material textual. E é um documento eletrônico, tá? Se ele não é documento eletrônico, pode registrar? Olha, até pode, mas é recomendável que já seja um documento eletrônico justamente para propiciar o acesso direto, né? A maior parte das pessoas hoje não querem acessar só a referência, elas querem acessar o documento, tá? Então, como a maior parte dos documentos vai ter acesso ao texto completo, então nós temos que fazer aqui a seleção pelo documento eletrônico, tá? Eletrônico. Nós já sabemos que o documento que nós estamos descrevendo aqui é um documento que foi publicado pelo Ministério da Saúde. Posso copiar e colar? Pode, Ctrl C. Só que o que é bom fazer? Passar no Notepad para tirar sujeirinhas, tá? Então, vem aqui, Ctrl V. Se você quiser baixar de uma vez, Ministério da Saúde. Baixar a maiúscula e a minúscula de uma vez, pode, mas tem que fazer no Word, tá? Estou tirando os enters, né, que tem, que não pode ter também, vou tirar aqui. E todo documento do DECIC precisa ter aqui, ó, Brasil, ponto. Ministério da Saúde, Secretaria de Ciência e Tecnologia, Insumos Estratégicos. Isso aqui é um ponto, né? Departamento de Ciência e Tecnologia, tá bom? Aí eu dou um Ctrl C, Alt Tab, e vou de novo no sistema FRG. Fechei? Eu fechei. Caramba. Vou fazer rapidinho. Tá todo mundo quietinho. Se quiserem comentar alguma coisa, vão perguntando, tá? Estão me ouvindo? Thaís? Sim. Ai, maravilha. Eu estou com a tela compartilhada, eu não consigo ver vocês. Ó, no autor institucional, tá bom? Vou Ctrl V aqui. Ups. Não precisa colocar aqui grau de responsabilidade, a não ser que seja organizador, compilador ou editor, tá? Ok? Aí eu venho aqui no título, de novo vou lá no documento.
E agora eu vou pegar o título. Aí eu vou de novo lá no... Vamos ver. Fico uma dúvida agora se esse documento ele é uma série. Tem várias sínteses de evidência, não? Publicadas pelo DECIT? Sim, tem várias. Estou achando que pode ser até uma série monográfica, viu? Mas não tem numeração, né? Não, porque elas, acho que nem sempre elas estão relacionadas, são temas bem diversos. Tá bom. Bom, normalmente, o que caracteriza, né? Quando a gente tem uma série, muitas vezes ela tem até numeração. Então, é a, sei lá, síntese de evidência para a política de saúde número 1. Aí tem melhorando o cuidado de adolescentes com doença falciforme. Síntese de evidência para a política de saúde número 2, sabe assim? Porque ele acaba virando, né, recebendo uma numeração. Como aqui, em princípio, a gente não tem essa informação, então vou deixar dessa forma, tá? Melhorando. E coloquei aqui dois pontos, porque me parece que é um subtítulo nesse momento, tá? Então, vou colocar aqui, gravar. As maiúsculas a gente tem que colocar direitinho, conforme a gramática do português, tá? Agora, apareceu. Pronto. Aí, uma vez que eu salvei, apareceu aqui, tá bom? O título do documento, ele está traduzido para o inglês? Eu não sei, deixe-me ver aqui. Se não estiver, vocês têm que traduzir, tá bom? Por que se ele tem que traduzir? Porque a BVS, a Lilas, a Base PE, elas hoje estão, a Lilacs, né, ela está integrada em várias outras bases de dados. Então, tem a base de dados da OMS, que é sobre Covid, não tem? Tem documentos aqui. A Juliana falou que precisa sair. Tá bom, Ju, obrigada, viu? Tem outra reunião, eu sei como é. Vou olhar também o meu horário, que eu também tenho, às 4 eu tenho outro. Então, vamos lá. Boa reunião, Ju. Então, tá. Por que tem que traduzir o título para o inglês? Para facilitar o acesso para outros pesquisadores de outros países, que não são falantes do português, tá bom? Porque quando eles encontram um documento que é de interesse, muitas vezes eles acessam, fazem download e depois mandam traduzir, tá? Então, por isso que sempre tem que colocar o título em inglês, tá bom? Me parece que esse documento aqui não tem um título traduzido já. Não costuma ter, não. Essas sínteses a gente costuma traduzir mesmo. Já tem aqui, ó. Título para indexação. Tem. Olha que bom. Facilita a nossa vida. Porque, assim, quando não tem o título traduzido, normalmente os artigos de periódico já tem traduzido, tá? E nesse caso veio também. É bom que da instituição, porque você já garante a normalização do título, né? E quando a gente não normaliza o título também, uma pessoa que não sabe inglês, ela vai ter que traduzir num Google Tradutor, tá? Então, por isso que é bom já trazer a sugestão para o inglês, tá? Muito bem, que bom, já tem a tradução sim. Então, agora eu venho aqui, vou tirar as sujeirinhas que podem não ter sido vistas. Tá ok. Então, vou selecionar também. E venho aqui, Ctrl V. Quantas páginas tem esse documento? Diz aqui 44. Será que é mesmo?
Parece que é 42, hein? Aqui as páginas em branco. 40 pela complexa. A pessoa, né? Tá. Olha, eu provavelmente vou fazer 2 páginas, porque é o que está no documento. Páginas em branco, a gente não precisa contar. Você acha, Laís? Eu colocaria o total 42 páginas também, porque está no documento. Mesmo estando aqui na ficha catalográfica, obrigada, Laís. Mesmo estando aqui na ficha catalográfica 44 páginas, eu colocaria 42, porque o conteúdo, né, a paginação oficial foi até 42. Então, eu vou colocar 42 aqui, tá bom? E não precisa colocar o 42, espaço, P, ponto, não precisa, porque isso já vai aparecer lá no final lá na interface do usuário. Eu cliquei, acho que não deu para reparar. Todos esses títulos aqui, ó, de campo, eles têm acesso a help. Então, por exemplo, se eu tenho dúvida se eu tenho que colocar o P, ponto, alguma P de página, coisa, eu venho aqui e olho, tá bom? Tem várias instruções aqui, tudo bem? Então, aqui eu não preciso colocar assim, porque isso já vai aparecer lá na interface pública, tudo bem? É só colocar o número. Não tem volume, pelo que eu vi. Eu vou copiar esse ISBN, porque eu acho que vai dar certo. Daqui a pouquinho ele vai me pedir. Não tem volume. Informações complementares. Ah, aqui estava falando que era errado, né? Vamos dar uma olhadinha. Em geral, porque não dá tempo da gente fazer assim com tanto. Eu digo uma passada, né? Tem uma foto aqui. Outra. Tem outra aqui. Se tivesse tabela, teria que colocar. Opa, tem quadro. Quadro é ilustração, né? Vou colocar aqui. Ilus. Nossa, Sueli, o que é ilus? Ilustração, tá? Se vocês precisarem saber algum tipo de abreviatura, principalmente aqui, ó, ilustrações. O que são as ilustrações? Fotos, desenhos, quadros, ó, a gente acabou de ver quadros, né? Figuras, então a gente tem que colocar a abreviatura ilus. Se forem mapas, aí vai entrar mapas direto. Se for tabelas, é tab. Se for gráficos, é gráficos, tá? Mas ele não tinha onde colocar, né? Só tinha um campo. Então, se eu tiver que colocar, faz de conta que esse documento, além de ter ações, também tivesse gráficos. Então, eu deveria abrir outros e escrever gráficos. Tudo bem? Aqui, ó, incluir, né, esse ed aqui, não traduziu. Informação descritiva. Então, tem que abrir um novo, e aí aparece mais uma caixinha para colocar aqui o gráfico, tá bom? Eu vou apagar porque vai caso. Então, vou gravar. O documento está em português, não tem número de DOI, não tinha notas outras, tá? Então, aqui em 30. É Ministério da Saúde, poderia colocar MS, porque é Ministério da Saúde, e as editoras podem ser abreviadas. Deixa eu ver se está aqui escrito isso. Aqui, ó. Registra seu nome da editora de forma abreviada, omitindo expressões como INC, CIA, LTDA, tá bom? Então, MS, edição. Acho que não tinha informação de edição. Vamos ver. Eu acho que já é
Não tinha nenhuma informação de edição, eu não estou me lembrando aqui. Essa informação de edição normalmente aparece aqui na página de rosto, tá? Não apareceu nada. Apareceu. A gente não precisa colocar quando é a primeira edição. Porque toda edição vai ter uma primeira edição, tá? Quando for a partir da segunda edição é que a gente coloca. Agora, se for primeira edição, revista e ampliada, aí sim pode colocar, porque não é mais a primeira edição da forma como foi publicada, tudo bem? Nesse caso aqui, é a primeira edição original, da forma como foi criada originalmente. Então, eu não vou colocar nada aqui na parte de edição, tá? Data de publicação. 2016, a gente viu aqui, mas também vimos aqui, né, ó, 2016, que foi só o ano, não tem dia nem mês. Então, eu venho aqui e digito 2016, né, 2016, e aqui na data normalizada eu vou seguir a data no formato ISO, ano, mês e dia, tá? 0000. Cidade de publicação, estava escrito para Brasília, né? Brasília. E país, a gente vai selecionar aqui da base. Só digitar, Brasil já aparece, tá? Símbolos aqui, SBN, vou dar um Ctrl V daquele que eu já tinha copiado. Não tinha assuntos definidos previamente, então não vou colocar. Quando é artigo de periódico, ou tese ou dissertação, sempre vem palavras-chave do autor, tudo bem? Resumo, esse campo aqui é importante, viu? Mesmo que o documento não tenha um resumo pronto, próprio, vale a pena colocar um resuminho aqui. Eu vi que esse documento aqui, ele tem um resumo. Então, vejamos. Vamos criar um resuminho aqui simplificado, pelo menos o que é, tá? Resumo informativo. A doença falciforme marginal. Uma mutação no gene. O diagnóstico precoce. Esta síntese teve como objetivo levantar opções. Oi? Não, é isso mesmo, é isso mesmo. José? Essa síntese teve como objetivo levantar opções para lidar com essa fase de transição da atenção pediátrica para a atenção para a adulta, de maneira a garantir a continuidade dos cuidados dos adolescentes com doença falciforme e reduzir o abandono ou desistência ao tratamento. Olha, para não ficarmos muito tempo aqui, eu vou copiar e colar essa parte do objetivo, tá? Mas, basicamente, um objetivo, ele tem que trazer, ou, em resumo, tem que trazer o objetivo, se tem alguma metodologia específica e quais são os resultados de algum tipo de intervenção feita. Essa é uma estrutura, muito de um resumo estruturado quando a gente faz um artigo científico, né? Por isso que, agora, só para a gente seguir em frente, eu vou colocar isso aqui do objetivo, tá? Mas, idealmente, um resumo, ela tem que responder essas perguntas que eu falei, trazer um parágrafo de introdução, o parágrafo, tudo junto, tá? Porque o resumo sempre é junto, mas trazer o objetivo do documento, trazer a metodologia, trazer qual é a discussão e os resultados obtidos. Basicamente, tá? Livros, em geral, nunca tem resumo. Então, a gente tem que fazer, pelo menos, trazer uma descrição do que é o tema e o objetivo do documento. Tá bem? Bom, eu acho que eu vou copiar e colar aqui também, só para tirar os espaços em branco.
precisa, tá? Pronto. Por que tem que tirar o ponto final, Sueli? Porque na interface do usuário já vai colocar um ponto final, tá? E aí eu coloco o idioma português. Ok. E aí eu venho e gravar. Tudo bem? Fiz rapidinho. Então, ó, nós fizemos o preenchimento de uma primeira parte dessa catalogação, tá? Então, eu venho aqui na indexação e posso utilizar aqui o DES, que são os descritores em ciências da saúde. Eu falei para vocês no começo que ele é uma tradução do Medical Subject Headings, mas que ele tem algumas categorias a mais, descritores a mais também. Em que áreas são esses descritores? Saúde pública, vigilância sanitária, homeopatia e ciência e saúde, tá? Ciência e saúde é uma categoria bem básica, para descrever, por exemplo, investigação científica em saúde, tá bom? Bom, para não ficarmos muito tempo aqui, eu vou colocar só assim, falciforme, aqui, anemia falciforme, e vou clicar nele. Quando a gente digita, vocês viram que aparecem várias opções, né? Vocês vão ter que analisar qual é, né? Pode ser que tenha já mais de uma que seja de interesse, tá? Sempre vocês vão analisar o documento, ler o documento, nem que rapidamente, né? Para saber qual é o descritor que tem que utilizar. E esse descritor fala do que é, né? Qual é o tema que é discutido dentro do documento. Eu selecionei agora anemia falciforme, tá? O objetivo ajuda a gente a ter essa noção, né, do que é o assunto. Fala atenção pediátrica, dá atenção pediátrica para adulta de maneira a garantir a continuidade dos cuidados aos adolescentes com doença falciforme e reduzir o abandono ou resistência ao tratamento. Deixa eu ver o sumário como. Fala de adesão ao tratamento, atenção pediátrica para adultos, promoção do autocuidado em adolescentes. O adolescente com doença falciforme. O título traz, né? Melhorando o cuidado de adolescentes com doença falciforme. Então, eu estou com o DEX aqui aberto. O tratamento, o que nós vamos ter que olhar com o tratamento? Que tipo de tratamento que é? Se é um tratamento, e aí quando nós falamos em tratamento, estamos falando de terapia dentro do DEX, tá bom? Se ele é um tipo de tratamento que não é só medicamentoso, ou seja, ele também faz tratamento psicológico, ele também faz acompanhamento nutricional, ele também faz acompanhamento, faz várias terapias ao mesmo tempo, ele teve que fazer cirurgia, tá? Então, a gente vai ter que utilizar o qualificador, né, terapia, tudo bem? Mas se o documento se entrar, principalmente num tratamento medicamentoso, aí tem que colocar outro qualificador. Quais são os qualificadores disponíveis? Todos esses aqui. Então, para não ficar tanto tempo falando sobre indexação, mas só a aula de indexação dava mais de 1 hora, eu vou selecionar aqui terapia. Ó, eu clico aqui para saber do que se trata esse qualificador usado com doenças para intervenções terapêuticas, exceto cirurgia, dietoterapia, farmacoterapia e radioterapia, para existem qualificadores específicos, né? Então, se é a terapia que engloba tudo isso, eu posso colocar terapia. Mas se ele falar só de radioterapia, se ele falar só de farmacoterapia, se ele falar só de...
aí eu tenho que usar esses qualificadores e não terapia, tá? Tem sempre ser mais específico. Muito bem, então eu vou vir aqui e selecionar terapia. Deixa eu fechar essa caixinha, que é a da explicação. E vocês viram? Já apareceu aqui anemia falciforme, terapia, tá? Adesão ao tratamento, tá? Vocês veem que tem aqui adesão ao tratamento farmacológico, adesão ao tratamento medicamentoso. Muito provavelmente esses aqui são sinônimos, tudo bem? Então, eu vou pegar aqui essa adesão ao tratamento e cooperação, olha que muda, né? Existem vários sinônimos para um descritor, mas o que importa para nós, e é o que vai ser incluído dentro do registro, é o que nós chamamos de descritor autorizado, tá? Como eu vi que fala sobre esse tema, como que você sabe? Tem que ler o documento e tem que ler aqui a descrição, tá? Grau em que o paciente o paciente segue o tratamento prescrito, como manter os agendamentos de consultas e adesão à medicação, para resultado terapêutico desejado. Isso implica responsabilidade ativa compartilhada pelo paciente e os prestadores de cuidados de saúde, tudo bem? Eu vou colocar esse descritor aqui, porque eu vi que fala disso, e deixa eu ver, tem somente 3 qualificadores. Etnologia, que tem a ver com questões raciais, culturais, né? Psicologia ou estatísticas e dados numéricos. O que eu analisei agora, eu vou deixar esse descritor sem qualificador. E esse aqui é primário, porque está no título, está no objetivo, tudo bem? Esse, por enquanto, eu deixei secundário, porque eu vi no sumário, mas não está tão destacado assim para mim, tá? Eu poderia também ver que é o tratamento do adolescente, né? Deixa eu ver. Eu não sei o que tem como a saúde do adolescente, alguma coisa aqui, tá? Vai ter vários descritores que vão se relacionar. Se vocês estão vendo também que tem português, inglês, espanhol, e eu acho que não está francês aqui, mas existem também descritores em francês. Estou passando um pouco rápido. Vocês podem pensar, é conduta do adolescente. Talvez, toda resposta ou ação observável de um adolescente. Vai ter que olhar o documento com mais atenção, tudo bem? Como agora a gente está só fazendo uma simulação, vou deixar sem esse descritor, mas quando vai fazer a indexação, tem que olhar com mais cuidado. Se ele demora para fazer um registro, no começo demora bastante. Mas depois que pega a prática, a parte que mais vai demorar é a da indexação, tá bom? Tentando olhar aqui, para ser mais fácil. Talvez programas de atenção, não sei, tem que dar uma olhadinha. Ó, tem intervenções psicológicas, implantação de programas de atenção. Bom, vou continuar aqui. Eu duro que eu não desculpa ficar voltando aqui, mas aqui fica uma tarja aqui por causa do sistema do Webex, eu não consigo acessar. Normalmente, um documento, ele tem por volta de uns 3, 4 descritores, pelo menos, tá? Eu vou parar aqui, porque isso é só uma demonstração, tudo bem? Então, o que diferencia o primeiro descritor do outro descritor é que aqui ele está como primário, porque ele é o ponto focal, tá? Poderia ser que isso aqui fosse primário? Ele pode ser primário, sim, mas eu não tenho certeza, eu não vou colocar agora, tá bom? Vou para a análise aqui. Sempre que eu quiser colocar um novo descritor, eu venho aqui, não selecione para que já vai aparecer o DEX novamente. O que é esse botão aqui? Isso é sugestão de descritores. Com base no resumo que a gente criou, a gente tem uma sugestão de descritores, mas vejam aqui, não é uma sugestão semântica, ou seja, essa ferramenta, ela não entende muito bem
semanticamente que você coloca. Então, às vezes, ele é uma identificação léxica. Então, se você colocar manga aqui, ele não vai saber se é manga da camisa, se ele é manga da fruta, tudo bem? Então, por isso, assim, existe essa sugestão de descritores, existe e pode ser utilizado, mas tem que sempre analisar, tá, as sugestões que são feitas. Vou passar em frente para a gente conseguir fazer. Pode colocar documento governamental aqui, porque é feito pelo Ministério da Saúde, tá? Eu acho que aqui não tem nada sobre evidência, não. Tem revisão sistemática, quando for o caso, tem revisão de integridade científica, quando for o caso, vocês podem colocar. Quais outros tipos que tem? Tem uma infinidade de tipos, como vocês vão ver. Relatos de casos, ensaio clínico, tá? Ensaios clínicos, inclusive, tem vários tipos. Então, fase 1, fase 2, fase 3, fase 4, ensaio clínico controlado, ensaio clínico pragmático, tem vários tipos aqui, tá? Agora, eu vou colocar só como um documento governamental. E aqui, lembra que eu falei sobre o sujeito? Aqui eu vou colocar adolescente. Tá? Pronto. Não olhei no documento se fala de masculino ou feminino, então não vou colocar aqui agora, mas caso vocês vejam depois com mais atenção, tem que revisar e colocar aqui. Não fala de localização temporal, ou seja, de um ano a outro, ou de uma data a outra. Normalmente, isso aqui é usado quando é um artigo histórico, ou quando é um artigo de uma estratégia ou uma política aplicada de um determinado período, de 2020 a 2025, por exemplo. Tudo bem? Vou seguir em frente. Indivíduo como tema não tem, região não DEX não tem, instituição como tema também não tem. Posso colocar o total de referências? Até pode, se quiser pode. Como parece que tem aqui. Mas normalmente a gente usa esse número de referências aqui lá quando é um artigo de revisão, tá? Ih, não tem a quantidade. Eu vou ter que contar, então não vou contar agora não, tá? Mas se vocês quiserem colocar, pode colocar, tá? Vou passar em frente. Bom, texto completo, então agora eu vou pegar o link do texto completo. Esse aqui, ó. Aí eu venho texto completo, idioma, português. Por que eu tenho que repetir aqui PDF, que aqui é português, eu já coloquei lá na frente, porque um documento pode estar em mais de um idioma. Eu posso colocar lá na frente português e espanhol, e aqui colocar o link para o documento em português e também para o documento em espanhol. Tudo bem? Por isso que tem aqui esse campo de idioma. É um PDF, tanto na extensão quanto no título, não precisa de login e senha, tamanho do arquivo não fala, nada, nota de... Então, só isso tá bom. Gravei. Tem uma nota pública, que eu acho que vale a pena falar, que é, se você tem mais de um documento que você quer colocar aqui, você pode colocar uma notinha explicando, isso aqui é um vídeo, isso aqui é uma entrevista, isso aqui é sabe assim, você pode definir esse tipo de informação, se você quiser, tá bom? Feliz, se você quiser, eu posso fazer um upload também? Pode. Como é um exemplo, só coloquei, ó, tá vendo? É um upload normal, vai aparecer aqui o nome do documento e você só vem aqui e define que ele é em português. Vocês viram que eu peguei outro documento, tá? Na hora vocês têm que pegar o documento correto. E aí eu venho para a próxima, e aqui é que vocês vão definir se esse documento vai para qual coleção. Né? Policy, se não quiserem errar, é copiar e colar, tá? Policy B. Aqui não tem mais nada. Localização, descritores locais, essa informação é para quando tem uma taxonomia própria, descritores locais. E aqui, se você tivesse o volume, tá?
Eu cliquei sem querer. Aí tem qual é o código do centro cooperante, classe. Sabe aquela tarjinha na lombada do livro? É isso aqui que vocês vão colocar aqui. Mas como a gente está falando de documento eletrônico, não tem necessidade. E também não tem informação nem de evento e projeto, tá bom? Uma vez que vocês fizeram todo esse processo, vocês vão vir aqui embaixo, passando rápido, e publicar. Tá? Nós terminamos um documento. Se você tiver que parar o registro no meio do caminho, porque tem que fazer alguma outra coisa, gravar como razão. Bom, terminamos. Eu queria saber se vocês têm alguma dúvida com relação a tudo que foi falado. Zé, Fernando, Edilson. Dúvida não, acho que assim, é interessante para a gente conhecer a plataforma e eu acho que muitas dúvidas devem surgir com o tempo, né? Principalmente que o Ministério ele tem muitos documentos, assim, são muito heterogêneos. Mas uma coisa que eu fiquei, não é bem uma dúvida, mas assim, quando você abrir o documento, por exemplo, ele tem, por exemplo, os elaboradores lá, que seriam autores, né? Você mostrou aquela página onde você coloca a autoria institucional e os autores. Normalmente, só que às vezes existem alguns documentos que tem organizador, tem autor, tem revisor, tem um monte de papéis, né? Que às vezes, dentro do Ministério, às vezes é uma exigência se fazer todo de forma detalhada, quem participou, o que é que participou. A gente consegue colocar, no caso, essas informações? Existem campos para isso? Ou é só aquela mesma autor e autor institucional e o autor, a pessoa mesmo? Então, ele é criado e lá na folha de rosto aparece Brasil, Ministério da Saúde, Secretaria tal, tem que colocar autor institucional. Não dá para colocar autor pessoal, não hoje, tá? Tá. Vários documentos, inclusive esse daqui, tem essa autoria pessoal, tá? Quando não está lá na folha de rosto, porque a fonte principal para nós, né, para fazer a catalogação, é a folha de rosto. Se não tivesse essa informação de secretaria, tal, você poderia colocar os autores pessoais, tá? Mas nesse caso específico, tem que colocar autoria institucional, porque assim está descrito no documento. Uhum. Tá? Tá bom. Então, nesses casos, a autoria, né, é assim, isso aí já tem até uma noção, que o autor vai ser sempre o Ministério da Saúde, né? Mas, no caso, a gente não consegue colocar, mas as informações vão estar dentro do próprio documento, né? De quem elaborou, quem participou da organização. Tá. Isso. Eu sei que muitas vezes, a gente já teve solicitações anteriores, né, de permitir que fosse incluído também os autores pessoais, tá? Mas nesse momento ainda não é possível, tudo bem? Enquanto isso, ou é um ou é outro. Se está no documento, Secretaria tal, Ministério da Saúde, tem que colocar a autoria pessoal ou institucional, tá? Se não está escrito, aí você... Um de cada um, esses autores e o devido papel que ele desempenhou dentro dessa publicação, tá? E aí, para você ver, fazer a institucional é fácil, é um só e pronto. Tem artigos que tem 15, 20 autores, todos eles têm que ser incluídos, e tem bastante detalhe, tem que colocar sobrenome, vírgula, nome, segundo nome, né? Tem que colocar afiliação institucional, tem que colocar país de afiliação, né, da instituição. Então, ele é até um pouco mais detalhado, viu? A autoria pessoal, é mais fácil fazer a autoria institucional do que a autoria pessoal, porque a autoria pessoal, como você viu, né, nesse aqui a gente tinha uns 10 autores lá, já pensou? Aí demora mais tempo ainda. Assim, tudo bem, é porque, assim, eventualmente vai chegar essa dúvida, ou então pedidos, né, para incluir os nomes. Infelizmente, nesse momento, não dá para colocar os nomes. Sempre nós vamos ter que optar pela autoria institucional ou pessoal, tá?
Mas optando pela autoria pessoal, aí você não vai colocar autoria institucional. E aí vai ter que colocar todos os autores, revisores, tradutor, aí tem vários pontos, aí tem vários papéis desempenhados, né? Como você mesmo falou, tá bom? Ok, ok. Tá ok, então. Mais alguma dúvida? Por mim, Da tá minha bem. parte, não. Olá, Sueli. Para mim também, como o Edson falou no início, eu acho que vão surgir muitas dúvidas a partir do momento que a gente começar a trabalhar na plataforma, né? Mas deu para ter uma Sim. boa ideia de como funciona, de como que se insere, né, os documentos, as publicações. Então é isso. Eu acho que é importante a gente ter também essa a gravação, né, dessa capacitação, a gente tirando dúvidas também, à medida que for mexendo, que for trabalhando. Aí, se for possível disponibilizar para a gente, seria Vou ótimo. mandar sim. Vou mandar sim, tá? E Tá sempre bom, que Sueli. vocês tiverem alguma dúvida, vou colocar aqui, ó, no Uhum. chat, o nosso e-mail, tá? É o beer.lilacs@parro.org. Pode mandar para esse e-mail aqui, tá bom? Tá, Por que eu falo para mandar nesse aqui? Porque nesse e-mail aqui, a Laís acessa todos os dias, a Angélica acessa, então assim, eu sou a pessoa que menos acessa, mas uhum. no BIR a gente garante mais rápido atendimento do que se mandar para mim, por exemplo. Que aí eu posso demorar um pouco, então por isso que pode mandar no bir.lila, que se tiver alguma outra questão que elas não conseguirem responder na hora, a gente praticamente a gente conversa todo dia, então assim, a gente sempre está tirando dúvidas uma com a outra, tá bom? Pode mandar no Tá joia. bir.lila. Tá, super obrigada, Sueli. Obrigada. Obrigado, Sueli. Obrigado, Sueli. Então, obrigada. O que eu sugiro para vocês é que já comecem a separar o quanto antes a documentação e já comecem a registrar, porque assim, como vocês viram, é um processo bem detalhado, né? E se a gente não começar logo, a gente esquece tudo que a gente viu na capacitação, aí na hora vai dar um monte de dúvidas, e vai dar dúvidas, tá bom? Precisem ter vergonha de perguntar, porque vocês vão ter dúvidas, a gente já está acostumado com o processo, nós sabemos que ele sempre dá bastante dúvida, tá? Então, quanto antes vocês começarem, que estão com a informação um pouquinho mais fresca na mente, né, já podem começar, tá bom? E aí, a qualquer momento, manda as dúvidas para nós, tá? Tá alguma coisa que eu possa ter esquecido? Não, eu quero falar só sobre o tipo de documento, porque eu acho que a maioria do tipo de documento deles, pelo que eu vi lá, parece que é não convencional ou monográfico, né? E eu vi que Sim. tem documento que é não convencional e foi criado como monográfico, então só por isso. Então, basicamente, o monográfico, ele tem ISBN, ele é livro ou capítulo de livros. E o documento não convencional é documento governamental, institucional. Geralmente, ele não tem o ISBN. Então, o que fica mais fácil assim para identificar mais rápido, esse é monográfico. Ele tem ISBN, então é monográfico. Não tem ISBN, não tem editora, é um documento governamental, é um documento não convencional, que é a primeira coisa que você vai escolher. E isso difere nos campos de preenchimento. Se você escolhe um tipo de documento incorreto, quando você começar a preencher, vai faltar campos. É isso. Ok. Tá bom, E obrigada, qualquer Laís. dúvida, estamos à disposição. É só escrever, sempre eu, a Sueli, a Angélica, sempre responde para vocês. Eu queria pedir um favorzinho para vocês. Será que vocês conseguem abrir a câmera só um pouquinho para a gente tirar uma fotinha? Eu estou sem a câmera aqui, Sueli. Ah, E E se eu ligar ela agora, eu corro o risco de cair, como sempre. eu vou ter que ir até o pé da Fernanda para aparecer na foto.
Edson, Edson, vídeo só um pouquinho, parece que a internet está meio devagar, né? Tô vendo. Como? Não entendi isso ali. Abrir a câmera um pouquinho para a gente tirar uma fotinha. Ela tá aberta. É mesmo? Ele aparece para mim. Ele aparece para mim, Su. Tá aberta aqui. Você tira. Quando o José colocar a imagem dele, você tira, então? Eu não estou vendo. O José tá aqui comigo, gente, na câmera agora. Não. Está Aqui tá aberto. aparecendo? Já, o Zé tá Olá, aqui tira. comigo. Eu que não estou vendo, então. Você consegue ver, Laís? E eu esperando aqui, é porque eu não estou vendo. Eu consigo, mas a imagem deles para mim aparece pequenininho. Se eles conseguirem tirar assim um ao lado do outro grandão também, eles podem tentar tirar e mandar pra gente. Peraí. Tá, Laís, tira a Peraí, fotinha. Aí eles Deixa eu mandam tentar também, se aqui, puderem. gente. Eu acho que eu consegui também. Peraí. Porque eu não vejo ninguém. Print, né? É. E agora, como é que manda por aí? Share? Não. Deixa eu ver se. É aqui? Que manda? Será que entra chat message? Não sei. Só se você fizer share da própria tela e ela tira o print. Deixa eu ver aqui. Share file, share new whiteboard, não sei. Você consegue isso? Peraí, eu consegui. É o print. Eu tirei uma aqui, mandei pra você. Que é isso? Ah, deu certo. E Agora consegui põe mudar aqui e layout tirei. grid. Não. Ixi. Agora Whiteboard. O que tem ali? deu certo? O que tem no whiteboard? Deu. Então tá. Aqui tá ruim. Não, Ai. cancela. Fecha. Ali no whiteboard tinha um xizinho. Engraçado, não dá pra partilhar. Partilhar foto. Deixa eu ver se. Cola e partilhar foto. Foi. Eu não consegui aqui, peraí. Depois eu posso segurar? Depois a Sueli Acho que consegue deu compartilhar com aqui, Fernanda. vocês. Conseguiram? Né? A Aham. Laís conseguiu, ó. Dá para ver? A Laís me mandou aqui, ó. É que no meu é que não aparecia. Mas a Laís conseguiu, ó. Conseguiu. Tá. Eu Obrigada, consegui viu, uma gente? também. Ó, tá aqui, viu? Ah, tá. Eu Bom, consegui uma, mando pra vocês também. tá. Obrigada, viu, gente? Eu vou encerrar aqui a gravação. Obrigada a E vocês. em breve a gente manda o link para vocês acessarem a gravação, tá bom? Tá, Obrigada. Tá joia. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tudo de bom. Tchau.